Conversa com gente grande, com o tema Lazer do Idoso em Tempos de Pandemia. Antes de apresentar os convidados, quero apresentar nossa equipe da Rua de Lazer, que está empenhada em levar todos os usuários de Chapecó informação para ajudar a encontrar algumas atividades de lazer em épocas de pandemias, com sugestões de profissionais de várias áreas, que orientarão todos os interessados, principalmente no tratamento de cada usuário, conforme a idade. Os mediadores da live de hoje são técnica da organização das atividades lúdicas, recreativas e de lazer. Felipe Vila Sanches, coordenador técnico de áudio e vídeo. Deve conhecer. Professor de Educação Física, monitor social desportivo, coordenador da Rua de Lazer. E os estagiários da Rua de Lazer do curso de Educação Física da UNOESC. Emily Luana Flores, Walter Júnior do Prado Ciria e Fernanda Padilha. Os convidados de hoje são Mariluce Vieira, professora de Gerontologia da UNOESC de Chapecó. Técnica do JAS de Santa Catarina, em Chapecó. E Sandra Toffolo, coordenadora da UMIC, Universidade da Melhor Idade. Tá? E agora eu passo a palavra para a nossa mediadora, Sandra Rogéria, que fará a orientação dos procedimentos da live. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação das nossas convidadas, né? A professora Mariluce, a professora Sandra e a professora Flávia. Chamamos de Flavinha e Cuti, né? A Mariluce de Cuti e a Flavinha. Então, muito obrigada pela participação aí. Também gostaríamos de solicitar que os convidados deixem as câmeras desligadas, né, as pessoas que estão entrando na live, para que fique, então, aparecendo ali na imagem só os participantes, né, e a gente não interfira também na qualidade da nossa live nesse momento. Então, solicitamos que desliguem apenas a imagem e deixem só o som, né, para vocês, a imagem, o som, e fiquem escutando, e depois podem estar também contribuindo aqui no chat, ou depois abrindo para questionamentos, ok? Então, nós gostaríamos de iniciar com a professora Mariluce Vieira, que ela é professora do curso de Educação Física e Pedagogia da UNOESC, responsável pela cadeira de Gerontologia. Então, professora, a gente sabe que a gerontologia, ele estuda o envelhecimento, né, nos aspectos biológicos, psicológicos, sociais, físicos, entre outros. E os profissionais de gerontologia, geralmente, eles possuem uma formação diversificada e eles precisam ter uma integração, né, integração entre os profissionais para melhor cuidar dos idosos, né. E gostaríamos, então, de ver e de escutarmos agora a sua opinião a respeito de como o seu ponto de vista em relação ao lazer dos idosos nesse momento de pandemia, né, num momento em que todos precisamos ficar em isolamento social. Então, professora, você tem uns minutos aí para falar um pouquinho, né, sobre as suas experiências e contribuir com o nosso diálogo. Obrigada a todos. Ok, então, primeiramente, boa tarde a todos, né, a todos os participantes, e agradeço o convite por estar fazendo parte desta live, né, sobre o lazer dos idosos nesta pandemia, o que é uma grande preocupação, né, justamente porque o lazer, ele traz bastante benefícios aos idosos, principalmente na questão da saúde mental, da física, do aspecto cognitivo, o social, o quanto que é importante o convívio social do idoso. Tenho uma experiência já com a UMIC, né, que eu trabalhei o ano passado com atividades físicas para eles, e o quanto que a gente percebia isso, o quanto que era importante eles estarem lá, estarem em um grupo. E hoje eles estão mais afastados, né, desse convívio social. Então, há uma grande preocupação
nesse aspecto, principalmente com os idosos ativos e os não ativos. Os ativos nós podemos considerar aqueles idosos que já praticavam atividade física, já faziam, viajavam, participavam de grupos. Nós temos aqui em Chapecó a Cidade do Idoso, a UMIC, os grupos nos bairros, né? Então, a gente pode considerar o idoso ativo esses que participam dessas atividades. Mas a gente tem que pensar também naqueles idosos inativos, que já estão dentro de casa. Então, há uma grande preocupação com todos, porque o ativo, ele acabou indo para, deixando de fazer as suas atividades e se recolhendo dentro de casa. O inativo, ele já estava acostumado a permanecer dentro de casa. Mas o que acontece hoje com essa pandemia? São as notícias ruins que muitos, por não terem o que fazer, ligam a TV e começam a assistir. Os idosos são um grupo de risco, eles estão muito vulneráveis a essa pandemia. Hoje é muito perigoso eles saírem na rua e adquirir esse vírus, né? Tem muitos exemplos que a gente já viu que se recuperaram, mas a gente não sabe por quê? Porque o vírus, ele reage diferentemente em cada pessoa, né? Dependendo da sua imunidade. Então, há uma grande preocupação em relação a isso. E o quanto que nós, da área da saúde, da área da atividade física, da área social, temos que repensar quais as atividades que esses idosos poderiam estar fazendo nos seus lares, né? E aí vem muitas questões, a própria atividade física dentro de casa, a questão de artesanatos, a questão de jogos, né? Hoje a internet, ela traz bastante jogos também, o próprio uso da tecnologia, por mais que o uso da tecnologia hoje tem muitos que conseguem acessar, mas a grande maioria não tem esse acesso, né? Então, é outra preocupação, porque até mesmo nós, a gente está utilizando muito a tecnologia, hoje é o nosso escape, né? Mas os idosos nem todos têm esse acesso. Então, como que a gente vai estar chegando até eles, né? E isso é uma grande preocupação. E uma sugestão que eu repasso, né, é na realidade dos idosos tentarem se reinventar dentro de casa, buscar novas vivências, novas experiências, por meio até mesmo de leituras, por meio de filmes, né, buscar algo que traga a satisfação para eles, porque para a gente desenvolver um bom lazer, o lazer tem que ser prazeroso, e aí a gente tem que usar o nosso tempo para fazer coisas prazerosas para nós, e não esquecendo de cuidar a saúde física, a mental e a espiritual, que hoje também é muito importante nesta pandemia, que nós cuidamos desse lado espiritual. Então, deixo, por exemplo, algumas dicas, né, que vocês podem estar buscando, até mesmo em casa, com seus familiares, né, buscar filmes, jogos, hoje na internet tem muitos jogos individuais que vocês podem estar desenvolvendo, tem o jogo do sudoku, o jogo de caça-palavras, né, são jogos que vocês podem fazer individualmente e desenvolver a parte cognitiva. Então, buscar novas soluções para que vocês não fiquem parados e evitar notícias tristes. Por quê? Porque essas notícias muitas vezes levam a uma depressão, né? E não é isso que a gente
quer neste momento, certo? Então, deixo aí algumas dicas e que nós possamos, sim, passar por essa pandemia com um novo olhar, não somente para as crianças, para os adultos, adolescentes e principalmente para os idosos. Fica aí a minha contribuição. Obrigada, professora Marilúcia. Então, as pessoas que estão participando desse momento, dessa live, podem fazendo as suas perguntas ali pelo chat, ou então depois, ao final das três participantes convidadas, né, nós, então, abriremos para questionamentos, ok? Então, agora, nesse momento, eu vou chamar a nossa colega Flávia Barbosa, ela é que coordena a pasta, né, dos Jogos Abertos de Terceira Idade aqui pelo município de Chapecó. E os Jogos Abertos, a gente sabe que eles foram criados lá em 2008, né, o JAST, e eles vêm, desde esse tempo, sempre com a finalidade de estimular a participação do idoso em atividades esportivas e recreativas. Então, Flávia, eu peço agora que você se pronuncie, né, e inicie a sua fala sobre como vocês estão trabalhando nesse momento, né, com essas atividades, e como você vê, né, o que os idosos podem estar aproveitando desse tempo aí de pandemia em relação à questão do lazer. Boa tarde, e obrigada pelo convite. Quando tu me convidou, eu pensei, nossa, faz tanto tempo que eu não tenho mais essa pegada com os idosos de verdade, né? Foram 8 anos ativos no Superidade, antes disso também, mas aí desde que eu vim para a secretaria, como tu disse, eu estou mais trabalhando mais realmente na parte do JAST. Mas isso me faz com que eu não perca muito né, a realidade deles. E quando eu falo nessa realidade, é óbvio que sempre teve uma expectativa, porque esses idosos que vão para os jogos, eles têm mais aquele cunho mais competitivo, né? Apesar dos Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina, o JAST, serem jogos eles não são de competição, né? São de participação. Obviamente, abre neles aquela questão do vencer, né, de representar bem a sua cidade e tudo mais. Bom, quando a gente entra nos jogos desses aí, a gente sempre tem a questão nossa de treinamento. Então, assim, ó, nós, Chapecó, vamos muito no intuito da representatividade. Mas isso, para nós, também tem aquela questão dele estar treinando. Então, ele está em atividade. Se ele está em atividade, para nós, está ótimo, né? Ele está querendo ir e ele está em atividades. Então, hoje nós temos o vôlei adaptado, nós temos o handebol, nós temos a bocha nossa, que é que o município de Chapecó, não sei se a população tem ideia do quanto isso é enraizado em Chapecó, essa questão do bolão, da bocha, mas nós temos mais ou menos 190 canchas de bocha em Chapecó, que isso hoje está fechado, né? Então, toda essa questão de atividade do JAST, jogos de mesa. Jogos de mesa para nós é um entretenimento muito forte. O lazer nosso, na questão de jogos de mesa, o lazer nosso, a questão de atividade de quadra hoje, ela já enraizou, graças a Deus ela enraizou, né? Porque é um leque que a gente sempre teve a oportunidade de oferecer para que todos fizessem atividade. E a questão dos jogos de bocha. Infelizmente, eu digo que a pandemia ela é democrática, né? Ela é igual uma hipertensão. Ela dá em quem tem dinheiro, em quem não tem dinheiro, ela dá no novo, ela dá no velho, ela dá em todo mundo. Ela é a pessoa mais democrática hoje que existe no mundo, porque pegou e pega todo mundo. Então, nesse caminho aí da falta de ter o que fazer, né, de ter o que fazer, entre aspas, o lazer, porque o lazer nada mais é, na minha entre vários, existem vários caminhos para que se leva o lazer para mim, ele é uma questão de cidadania, porque o cidadão,
independente da classe social dele, ele necessita do lazer. O que é o lazer para mim, não é o lazer para o outro, certo? Mas a gente há de convir que que as pessoas, quando procuram lazer, geralmente é fora de casa. Tu até pode ter como lazer assistir um filme no domingo, mas tu tem o lazer de ir para uma praça, tu tem o lazer de fazer uma atividade física, tu tem o lazer. Meu lazer é atividade física, é ir para academia, é o meu lazer, assistir um filme. Tu tem o lazer de ir para uma cancha, né? Olha a nossa cultura, gente. A nossa cultura, ela é muito forte nessa questão das canchas de bocha, tanto no masculino como no feminino, e a gente não pode desconsiderar isso. Onde eles estão? O que o poder público hoje oferece, né, em relação, porque nós dizemos que assim, ó, nós lemos um livro e dizer que foi o que a Sandra acabou de falar ali antes, né? Que tudo. É Sandra o nome dela, né? A que falou antes? Sim, a Sandra, a Cuti, a Marilúcia. Foi o que te falou. Você tem N opções de fazer em casa. Ah, é a leitura. Ah, é. Mas então é uma reinvenção, porque a atividade de lazer para as pessoas é o estar fora, é o brincar, é o jogar, e é o se encontrar, é o viajar. Daí tu fala assim, não, mas a viagem é mais na perspectiva de pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Não, não é. Existem muitas viagens religiosas aqui mesmo em Chapecó, porque eu, como trabalhei muito tempo no social, a gente vê muito essa questão da participação dos idosos no social é diferente de quem tem um poder aquisitivo de viajar para fora do país, né? O nosso idoso, eles viajam da mesma forma como os outros, mas o que eles fazem? É as festas religiosas, são ali, vão para Machadinho, vão para Itá, tem os matinês, e hoje não se tem mais nada, né? Então, o que foi oferecido para eles em contrapartida? De poder público, o que foi, e mesmo privado? Somente leitura, somente isso? Eu acho assim, aqui hoje eu tô vendo os idosos e a gente, como eu disse que eu vejo a pandemia, eu vejo o Covid democrático, é no seguinte sentido: nós hoje estamos iguais a eles. Nós não estamos diferente dos idosos. Nós estamos em casa. Nós temos que ficar em casa. O nosso momento de lazer também parou, né? Essa semana eu vi uma notícia que os bordados estão voltando, até os homens estão fazendo bordados, são os trabalhos manuais voltando. Nós estamos, não vou dizer que a gente está retrocedendo no tempo, né? Porque isso não é um retrocesso, mas é um declínio, assim, né? Nós vamos ter que repensar as nossas atitudes e voltar com muita coisa. Eu acho até bem interessante, sabe? Não ficar tanto nessa parte tecnológica. É uma cidade fina, ampla. Tu vai trabalhar com um pouco de crochê, tu vai trabalhar com um pouco de tricô, culinária. Os avós, há pouco tempo atrás, não faziam mais nem comida para os netos, nem viam os netos, mal viam os netos. Hoje, sem oportunidade, os pais, os avós, de fazer uma boa alimentação em casa, voltar a fazer alimentação. Os idosos não estavam mais fazendo alimentação, eles estavam comendo fora de casa, eles estavam fazendo tudo fora de casa. Então, olha, é um retrocesso? Não sei. Eu acho que tem que ter um balanço, né? A mesma coisa na questão do lazer. Estavam muito fora de casa? Não sei. De repente, é bom dar uma paradinha, porque tem que ter uma balança também nas suas atividades. A gente sabe de idosos que tinha idosos entrando em overtraining aí, de tanta atividade, fazendo, overtraining, falando de verdade, fazendo atividades físicas todos os dias, em vários lugares, indo na academia. Então, é isso. A minha introdução é mais seguindo a parte prática mesmo, mais ainda de Chapecó, por ter tido uma realidade com 2, 3 mil idosos aí no dia a dia, que a gente sabe o comportamento deles, né? Ok, Flávia, obrigada, né, pela sua participação. Então, agora vamos falar um pouquinho, então, e dar a voz
professora Sandra Toffolo, também coordenadora do curso da UMIC. A UMIC é um projeto, né, que existe da prefeitura com a UNOESC, é uma parceria dos dois, né, das duas instituições, e ela teve seu início lá no ano de 2011, atendendo mais de 400 idosos, né, e esses idosos, assim, com várias atividades educacionais, né, dentro da universidade, e também, com certeza, com atividades voltadas ao seu espaço de lazer. Então, convidamos aí a professora Sandra Toffolo para falar um pouco desse trabalho da UMIC, como ela vê essa questão do lazer dos idosos nesses tempos de pandemia. Tá? Eu acho que é bem importante a gente estar falando sobre esse aspecto do lazer do idoso, porque é algo que, de fato, é muito importante, né? Principalmente nessa faixa etária, principalmente também pela convivência biopsicossocial, né? A qual eles têm muita necessidade. Estar dentro da universidade propicia e amplifica, né, essa percepção em relação, inclusive, ao lazer, né? Então, o lazer atividades as quais são desenvolvidas de forma despreocupada, simplesmente para aproveitar o momento, né, e que seja prazerosa, né, e acredito que estar dentro da universidade acaba sendo prazerosa justamente por essa parte de estarem convivendo uns com os outros também, né? Haja visto que esse projeto é um projeto que visa essa questão do espaço de cultura, esporte e lazer, né? Então, que tem o intuito de desenvolver atividades de forma desinteressada, para repousar e se divertir. Então, para a gente contextualizar um pouquinho, então, o lazer com a educação, é importante mencionar 4 pilares da educação, os quais foram elaborados por Jacques Delors, tá? Um economista político francês, né, que já presidiu a Comissão Internacional de Educação da Unesco, que ele nos traz o conhecer, o aprender a conhecer. Então, tornar prazeroso o ato de compreender, de construir e reconstruir. Eu acho que nesse momento é muito pertinente, né, esse conhecer. O aprender a ser, né, o quanto é importante que estejamos aptos a enfrentar as novas situações. Então, temos que elaborar, temos que reaprender a fazer muitas coisas. Talvez seja esse o retrocesso, o qual a Flavinha vinha colocando também, né? O conviver, pois desenvolve a percepção e a compreensão em relação aos outros também, né? E o ser desenvolve a sensibilidade, o sentido ético, estético, a responsabilidade pessoal, o pensamento crítico, a nossa criatividade, a iniciativa, o crescimento integral em relação à nossa inteligência. Neste momento, estamos precisando ser mais inteligentes, mais criativos, né? Precisamos nos compreender, é um momento de muito autoconhecimento, e acredito que, estando vinculados a essas questões educacionais, onde aqui é um momento de estarem ressignificando muitas coisas, se reinventando e sendo criativos. Né? O que a gente percebe é que os nossos alunos, no início, tiveram uma certa dificuldade, né, nesse reaprender com esse isolamento, mas que estão tirando de letra. É claro, todos nós temos dificuldades nesse momento, né? Todos. Mas eu acredito que o pior já tenha passado. Então, aquelas viagens, aquelas visitas,
né, que se faziam de fato, né, hoje estão sendo substituídas pelas tecnologias. Podemos viajar por meio das tecnologias, né? Podemos visitar museus lindíssimos, né? Por meio das tecnologias. Podemos associar atividades as quais antes eram relacionadas somente por prazerosas, realizando outras atividades que nos dão prazer. Por exemplo, o artesanato, como vínhamos falando, esses trabalhos manuais, não são só trabalhos manuais nesse momento, mas sim eles servem como algo direcionado ao voluntariado, né? Além de estar fazendo bem para mim, vou fazer uma doação e fazer o bem para outro. Essas atividades de avós, de estarem com os netos, está sendo ressignificada, né? Está sendo uma forma mais amorosa ainda, né? Com mais propriedades, com mais consciência, estão se reinventando na culinária, estão percebendo o quanto a contemplação, né, é importante, se aproximando mais ainda das questões relacionadas à espiritualidade, né, essa compreensão relacionada à espiritualidade. E em relação também ao outro, a importância que o outro tem, né? Então, atividades também, como já foram ditas aqui, de assistir um bom filme, ler um bom livro, fotografar momentos legais, contemplar a natureza, todas essas questões hoje estão fazendo parte do lazer dos idosos. E acredito, nós temos alguns participando aqui, eles poderão também explanar com mais propriedade em relação a isso. Da minha parte seria isso, estou à disposição se tiverem mais alguma pergunta. Então, antes eu gostaria então de complementar, né, um pouquinho as atividades aí que vocês estiveram falando, né, e também apontar que existem vários, né, fatores que influenciam, né, eu abri agora a tela para todos aí aparecerem, né, influenciam no lazer do idoso, vários fatores sociais, né, que influenciam. São os fatores econômicos, né, que nos distinguem em relação à questão de que tipo de lazer nós vamos ter, que qualidade. São os fatores de acessibilidade a esse lazer, né, então alguns têm mais acesso do que outros, e são os fatores da própria saúde, né, que nos dá a condição de fazer determinado lazer ou outro. Então, e muitas vezes do próprio conhecimento, né, das atividades, das ferramentas e tudo mais. Então, eu gostaria de perguntar agora para a prof. Marilúcia, primeiramente, na sua opinião, qual desses fatores você vê, assim, que mais influenciaria nesse momento, né, em relação à questão do lazer do idoso? Olha, Sandra, eu vejo muito a questão, o lado econômico. Muitos idosos, eles já são aposentados e eles já estão, né, a aposentadoria, na realidade, não foi afetada nesse sentido, né, por mais que a gente sabe que, economicamente, o país em si também está passando por uma crise, né, mas eu acredito que o fator psicológico é o que mais vai estar afetando os idosos nessa pandemia, né? A pressão psicológica que eles vêm sentindo, como a Flavinha colocou antes, todos nós estamos sentindo, mas o próprio idoso, a gente sabe que muitas vezes, muitas famílias, eles já são deixados de lado, né? A gente já vinha trabalhando para inserir o idoso na sociedade, né?
E aí vem essa pandemia e traz o isolamento maior dele. Então, eu acho que o fator psicológico é o que eles mais vão ter que saber lidar com isso, com essa situação, para que não venham futuramente desencadear uma depressão, que é o grande medo, né, hoje na área da saúde. Vou fazer uma questão lá para a Flavinha também, que penso ser bem importante. Então, Flavinha, a Secretaria aí de Esportes e Lazer, ela está com várias atividades. Foi realizado algum tipo de atividade voltado ao idoso em relação à questão do esporte? Pode contar para nós como é que foram assim, essas atividades? Sim, olha só. Eu vou complementar o que a Cuti falou nessa Se questão. foi possível, né? Não, mas aí eu vou complementar o que ela falou. Isso que ela falou é muito importante, porque assim, ó, o idoso, ele ser aposentado, não garante para ele um voucher, para ele ter lazer, né? Porque as pessoas assim, agora eu vou aposentar. Agora sim, agora eu vou viajar, agora eu vou. Então, assim, a partir dos 50 anos a gente começa com um declínio fisiológico. 50 não, eu sempre digo que a gente começa a morrer quando nasce, né? Mas as apresentações são um pouco mais severas a partir dos 50 anos, 45, 50 anos. Então, assim, ó, já tem a questão de saúde, né? Já começam a aparecer algumas coisas, algumas doenças, algumas dores, né? Algumas coisas assim. E aí já se tem uma preocupação. Aí vem um vírus desses. Imagine a cabeça de uma pessoa, porque 60 anos eu nem considero idoso, sinceramente. 60 anos, para mim, é uma pessoa extremamente jovem. Hoje é uma pessoa extremamente jovem. A gente vai aí cair numa outra conversa de idade, de melhor idade, de velhice, de idoso, mas para mim, 60 anos, as pessoas são muito jovens, porque as pessoas hoje têm uma qualidade de vida tão boa que com 60 anos hoje equivale a 40 de 40 anos, 50 anos atrás, né? Mas, e eu concordo com ela nessa questão mental. A questão mental de todos já deu um baque. Imagine na cabeça de uma pessoa com mais de 60 anos. Voltando à pergunta, é assim: eu coordenava por Superidade, que faz parte da SEASC, antigamente FASC, né? Então, lá na secretaria, eu cuido especificamente dos jogos abertos da seriedade, que a secretaria lá acabou não abraçando, e eu disse, não, Chapecó tem que ter uma representatividade, como eu sempre fiz isso, e trabalho com a FEI Esporte, e aí nós levamos para dentro da secretaria. Mas eu sei que a cidade do idoso e Superidade, mais especificamente o Superidade, estão fazendo lives específicas de atividade para os idosos, sim. Como já foi falado antes, eles nem todos têm as ferramentas. 90% dos idosos tenham sim um celular, um smart, né? Um smartphone, mas saber lidar com ele, saber fazer com que ele funcione, né? E assistir as lives, daí é outra. Aí eu já não sei te dizer, mas eu sei que sim. A resposta é sim. O poder público, a SEASC, junto com a Prosperidade, Cidade Idoso, está sim levando atividade para os idosos. Perfeito. É importante saber, né, que dessa preocupação e desse cuidado, desse zelo, né, com esse grupo que já estava acostumado a frequentar a cidade do idoso, né, fazendo atividades físicas cotidianamente, se integrando, se socializando lá nas atividades propostas. Então, agora eu vou perguntar lá para a prof. Sandra, e depois eu vou abrir também para o grupo. Prof. Sandra, então a gente fala muito em educação para e no lazer, né? Então, quando a gente fala em educação para e no lazer, a gente comenta sempre que é no sentido de educar as pessoas para que elas tenham lazer, saibam da necessidade de ter lazer, e o que elas devem fazer, né, no lazer, no momento de lazer. No sentido de que
saudáveis, projetos e atividades, e eu tenho acompanhado de algumas atividades aí pelas plataformas sociais. E quais são esses projetos e atividades que são feitos com o grupo aí da UMIC, que utilizam essas plataformas e como foram educados também no sentido de dar cursos, promover cursos, que tipo de cursos foram trabalhados para que eles desenvolvessem, né, essas habilidades, que eu penso que é bem bacana. Professora, falhou bastante aí na tua fala, principalmente no início, mas pegando essa parte final, acho que eu vou conseguir direcionar, depois qualquer coisa você fala novamente. Então, okay. Nós temos um programa, né, aqui na instituição que é voltado aos idosos, que é o Programa Educação ao Longo da Vida. Um dos projetos vinculados a esse programa é o programa da UMIC, esse é o qual temos parceria com a Prefeitura Municipal de Chapecó, né? Então, esse projeto, ele permaneceu, certo? As atividades passaram a serem desenvolvidas por meio das tecnologias. Então, no grupo de Whats, os professores dão aulas a eles nos grupos de Whats. Então, eles precisaram se reinventar para acessar a esses alunos, né, de uma forma que todos pudessem estar acompanhando. Tá? Já visto que existem certas dificuldades vinda, né, dos próprios idosos, mas que muitas delas foram sendo sanadas no decorrer desse processo. Eles estão muito espertos hoje, né? Então, os professores se readaptaram a toda essa dinâmica, foram percebendo a necessidade desses alunos, né? E foram se readequando. Então, hoje flui muito bem, muito naturalmente no grupo do WhatsApp, eles têm atividade deles específicas nas tardes que eles teriam no presencial, então são nas terças-feiras à tarde, nas quintas-feiras à tarde, eles têm as aulas deles normal, só que à distância, né? Então, a gente acaba ofertando também muitas coisas, muitas atividades extras. Esta é uma delas, né, professora Sandra? Então, assim, com muitos parceiros, procurando levar o máximo de informações. Os demais grupos optaram em estar aguardando o presencial, né? Mas assim mesmo a gente, de vez em quando, está os movimentando, chamando para que participem das atividades. Então, até mesmo a atividade física, como foi mencionado, também o professor Paulo estava passando a eles vídeos, né? A importância, né, de estarem ativos, principalmente nesse momento. Por exemplo, tiveram atividades de turismo à distância, porém puderam viajar por meio das tecnologias, conhecendo outros lugares, entendendo o turismo de uma forma geral, não só eles enquanto turistas, mas tudo que envolve o turismo, questões econômicas, né? Então, por isso que eu digo, o lazer, ele acaba se tornando algo muito consciente para esses alunos, né? Porque eles conseguem perceber todos os aspectos os quais é envolvido. Então, as atividades foram adaptadas, é claro que a maior necessidade é justamente essa convivência, o contato, né? O presencial, o abraço, né? Mas que está, de alguma forma, sendo sanada. E assim a gente percebe algo muito lindo, né, que desde o início eles começaram a desenvolver, que foi essa questão do voluntariado, né, de estar pensando no outro. Eles acabam, é uma faixa etária onde essa questão espiritual, a espiritualidade, esse senso de humanidade é muito grande. Então, eu acredito que nós também aprendemos muito com eles nesse processo todo. Ok. Eu gostaria de chamar... É isso? Era sobre a questão das ferramentas, né? Também como... Que tipo de ferramentas vocês, de repente, trabalharam, né? Daí você já falou do WhatsApp. Eu vi também alguns trabalhos
nas redes sociais sobre essa questão do voluntariado também. Eu não sei se foi o da UMIC, mas eu vi alguma coisa sobre a questão do crochê, né? Que o pessoal estava fazendo crochê para desenvolver mantas, né? Com as professoras de arte, se eu não me engano. Eu não sei se foi o MIC ou foi a Mix, mas foram atividades com idosos. Tanto que eles foi em parceria, né, a professora Isso. Sandra Belo, é um projeto Crochetando, que é desenvolvido, né, por vários profissionais, o qual a gente incluiu também como atividades para eles. Para vocês terem ideia, eles tiveram aula de artes, onde eles desenvolveram pesquisas de tintas, né, tudo à distância, por vídeos, por áudios. Então, assim, as tecnologias, elas nos trazem umas ferramentas muito importantes, né? E é claro que precisam ser utilizadas de uma forma mais adequada também e equilibrada, sem perdermos os outros aspectos os quais precisamos vivenciar. Ok. Eu convido os meus colegas, então, o Felipe e o Ciro, se eles têm mais algum questionamento, para daí também abrirmos ao público que está presente, né? Se querem fazer algum questionamento, podem abrir o seu áudio, a sua tela e questionar. Sim, Sandra. Muito bacana a colocação de todo mundo. E eu fiquei me perguntando aqui com relação, fazendo uma análise, na verdade, né? Hoje em dia, eu acho que também é uma questão histórica, né? As pessoas, com o passar do tempo, quando chegam nessa terceira idade, né? Passaram uma vida de luta, de muita dedicação, especialmente a seus filhos, enfim, a sua família de forma geral, também ao seu trabalho, né? De repente você se vê inerte, né? Um momento assim que daqui a pouco você não se sente mais tão produtivo quanto antes, né? Por questões até mesmo fisiológicas, né? Físicas. E eu imagino que esse seja um ponto assim que mexa muito nessa questão do emocional do indivíduo, né? Das pessoas, essa questão de se sentirem realmente proativas, né? Então, eu imagino que chegar neste ponto é uma coisa muito sensível, né? A questão do ser humano, da sua contribuição na vida, né? Então, eu imagino que realmente nessas atividades, quando a gente busca atividades assim, em grupos, em sociedade, em amigos, é uma forma de você realmente estar revitalizando, né? Você está vendo que você é importante, né? É importante você estar nesse caminho, porque do contrário você acaba meio quase se entregando a questões psicológicas, né? De você ficar enfraquecido, às vezes você não se sente mais a pessoa capaz de realizar coisas bacanas, né? Então, eu até queria fazer uma pergunta para a Flávia, né? Pegando a ideia da cidade de idoso, assim, por exemplo, o que acontece na cidade de idoso, assim, de interessante? Um exemplo, por exemplo, de atividades que são realizadas dentro da cidade de idoso. Ah, nossa! Olha, eu já acho que as atividades, não só da cidade de idoso, né? Eu trabalhei no início da cidade de idoso, nós ajudamos com a Elisiane a montar a cidade de idoso, e eu trabalhava mais especificamente no Superidade. Mas as atividades que tem lá, você tem tantas atividades como o matinê, né, que é uma interação, eu acho interessantíssimo. A questão da alimentação deles, a questão da piscina, né, de ter a hidroginástica, de ter a atividade da hidroginástica que é tão difícil, né, por uma questão financeira, as pessoas terem o acesso. Mas eu considero todas as atividades importantes. Por que eu considero todas importantes? Porque se você está fazendo ela, é porque tu gosta. E se tu procurou, é porque tu sentiu necessidade. E assim, é aquilo que eu falei antes, cada pessoa tem uma atividade a qual se representa, né? Por exemplo, assim, ó, você pode gostar do vôlei, o Ciro pode gostar do handebol, a Sandra pode gostar de correr, eu gosto da academia, a outra Sandra, cada um tem uma atividade para que gosta. O que interessa é que as pessoas devem ter um leque de oportunidades. E a cidade do idoso oferece esse leque. E o Superidade oferece um leque também de uma forma de atendimento diferente.
Então, assim, ó, eu não menosprezo nenhuma atividade. Como eu acho que as pessoas também não deveriam nunca deixar de fazer as suas atividades manuais. Como eu acho que elas nunca deveriam deixar de curtir a sua cozinha, sabe? É um momento seu, a gente tem que ter um momento para nós. Não dá para ficar loqueando, né? Literalmente loqueando, querendo fazer tudo que tem fora de casa. Então, assim, ó, considero todas as atividades importantes. Não vou desconsiderar nenhuma menos. É importante para ti? Então ela é importante. Ah, mas para mim eu não gosto. Qual que tu gosta? Ah, eu gosto de fazer o Pilates. Então é o Pilates. Todas as atividades têm a sua importância. Sendo bem trabalhado, todas elas são importantes. Não, bacana. Eu acho que é isso mesmo. A gente se identificar naquilo que a gente gosta, né? Eu acho que é fundamental, que às vezes a gente acaba se perdendo, porque as possibilidades são infinitas, né? De você São. fazer várias coisas. Mas eu penso nessa questão também, dessa experiência de vida que a gente acaba, né, carregando com o passar do tempo, a gente acaba se tornando referência para as pessoas mais jovens, né? E eu acho que é neste ponto que eu imagino que o idoso, né, deva ter esse valor maior, né? De passar esse legado. Então, olha como é bacana quando você tem uma experiência sabendo que você não pode ir por um caminho, que você vai sofrer, e como é importante você, às vezes, pegar para um adolescente ou uma criança e você dizer para ela, olha, vem cá, eu vou te contar uma história, né? Aí você narra o que você vivenciou, né? Aquilo que você pensa sobre aquele assunto, né? Eu acho que a gente se torna muito mais humano, né? Quando a gente consegue olhar para o outro e ser útil nessa hora também, né? É nesse pensamento que eu vejo que o idoso ele é fundamental na vida de todos, né? Ele é fundamental, como o pai e a mãe também são, mas que bom se a gente ouvisse sempre o que o vô da gente tem para nos dizer. Que bom se a gente ouvisse tudo que o pai e a mãe têm para nos dizer, porque isso evitaria e evita para nós muitos problemas futuros, né? Mas a gente não gosta de escutar. Porque a gente gosta de escutar aquilo que a gente quer e não o que os outros têm a nos oferecer. E o idoso, ao longo do tempo com eles, a gente percebia muito isso, sabe? Ainda mais aqui em Chapecó, onde vem de uma cultura italiana, onde os idosos são mais da colônia, e as pessoas vieram para a cidade, eles não tinham muito o hábito e a cultura e o respeito de escutar essas pessoas. Não vou dizer que todos, mas existia sim esse meio que preconceito. A gente vivia isso. Mas eu acho que as coisas estão mudando, sabe? Eu acho que até eu mesma, eu já devia ter escutado muito mais a minha avó, muito mais a minha mãe, muito mais o meu pai. Se eu tivesse escutado muito mais eles, eu teria deixado de passar por muita coisa. E a vida é assim. Pois é, agora eu vou fazer as minhas considerações aqui, porque eu estava acompanhando todos conversarem e verifiquei que cada colocação é importantíssima que foram colocadas. E analisando o que a Flávia está falando, comentou agora, eu observo que eu, como tenho mais de 60 anos, né? Já sou idoso, mas não me acho um garoto de 14 anos, sabe? Pronto, né? E estou aqui pensando em chegar aos 110 anos. Sempre brinco, né? Eu vou ter os 110, já se aposentou. Não, que isso? Pensar em aposentar é pensar em morrer. E ninguém quer morrer. Mas enquanto Deus... Caiu a ligação do Ciro. É, Ele estava fazendo a colocação e com a ligação. Daqui a pouco ele já entra de novo. Eu estou próximo ao Ciro aqui, eu vou passar meu celular para ele. Ele complementa aqui, só um pouquinho. Complementando, então, desculpa aí, a minha internet aqui não está legal. Os nossos notebooks estão funcionando aqui, também caíram, né? E a gente ficou a ver navios. Então, assim, ó, a minha posição sobre chegar aos 110 anos é um incentivo, né? Ouvindo o Felipe falar, colocando as perguntas, eu vejo que ele tem esse entendimento que o meu irmão é o pai dele. E ele convive com o meu irmão o dia a dia.
e ele faz e fica curioso, né, para saber o que se passa, né? Então, eu já entendi aqui a posição dele, mas eu acredito assim, Flávia, Sandra Toffolo e Cuti, com o conhecimento de vocês, né? Eu sei que o Picasso fez o seu melhor quadro com 80 anos, não foi com 30, nem 40, nem 50, né? Nem 60. Com 80 anos, ele fez o seu melhor quadro. Eu acho que a pessoa não pode pensar em entregar os pontos tão cedo. A pessoa tem que se dedicar, por mais que seja idoso, mas tem que buscar o que até a Flávia sugeriu, que a Cuti sugeriu, né? Que a Sandra Toff também sugeriu. Então, isso é importante. Eu como idoso, tá? E acredito que nós temos essa possibilidade de avançar, né? E ativar as atividades lúdicas através das brincadeiras e jogos que a Flavinha colocou, a experiência que ela teve com a vivência dos idosos, né? Que a CUT tem no dia a dia, quando trabalha com os idosos também, a Sandra principalmente, na UMIC, ela tem muitas essas observações e o que eles colocam. Então, eu pergunto assim para Cuti. Cuti, quando você estuda gerontologia, o que você acha? Você acha que existe a possibilidade da gente acreditar e ir em frente sempre? Ciro, se tu puder repetir, que eu não consegui entender o finalzinho ali. Ela pediu para você repetir. Repetir a pergunta. Eu acredito que a gente pode ir muito além do que a gente imagina. A gente não pode pensar na aposentadoria. Mas eu vejo assim, na tua opinião, que tem uma vivência com os idosos, né? Estuda gerontologia e repassa isso para os alunos, tudo, e essa experiência que você tem. Até onde a pessoa pode atingir esse objetivo idoso? Até onde é o limite dele, mais ou menos? O que tu pensas? Olha, Ciro, eu realmente vejo que não há um limite. Lógico que, se tu observar hoje, tem inclusive pesquisas, né? Eu já participei de pesquisas, inclusive com idosos centenários, né? Nós temos aí muitos idosos centenários. No último censo, no censo acho que de 2010, se eu não me engano, aqui na região, nós tínhamos mais de 200 idosos centenários. O limite, não acredito que há um limite até onde nós podemos ir, mas nós não podemos começar a pensar na mudança da vida somente quando atingirmos 60 anos. Para que nós possa ir muito mais além daquilo que nós esperamos, nós temos que mudar os nossos hábitos. Aliás, as gestantes têm que começar a mudar os hábitos, né? E aí, desde a fase da criança, do adolescente, tem que ser mudados os hábitos, para aí sim nós atingirmos um limite maior. Porque o que acontece hoje? Quando a gente começa a sentir as dores, quando a gente começa a sentir que estamos envelhecendo, aí a gente quer mudar os hábitos. Talvez esse momento já seja tarde. Então, e hoje eu vejo muito assim, há muitos especialistas em crianças, na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância, depois começa especialistas para adultos, especialistas para idosos, né? E não há uma interdisciplinariedade envolvendo essas áreas. Então, hoje o ser humano, ele tem que ser estudado como um todo, e não em partes. E no momento que ele é estudado como um todo, e as pessoas começam a entender que para você chegar aos 100 anos, você teve que ter mudanças desde a infância, isso é muito importante. E, na realidade, não há um estudo que vê o ser humano como um todo, né? Há estudos por etapas. E eu acredito que não tenha limite, mas nós temos sim que ter consciência
que para chegarmos ao 100, os nossos hábitos, eles têm que ser mudados, e não na terceira idade, bem antes, né? Fica a dica, Então. Ciro. Mas tu já trabalha... Eu não sei, mas eu entendi que isso aí foi para ti. Mas o Ciro já trabalha com lazer com as crianças, então ele tem um pouco de criança também, né, Ciro? Eu penso também que é bacana, assim, a gente perceber o seguinte, que, por exemplo, a questão do lazer, né, a gente trabalha a vida inteira, né? A gente entra na escola pensando no trabalho, os pais colocam as crianças na escola muito mais pensando no que ele vai ser no futuro, né? Do que... Ele vai ter, não do que ele vai ser, né? Exatamente, do que na própria pessoa, do que ele é naquele momento. Então, a gente fica sempre projetando um futuro e esquece do presente, né? Então, e a questão do lazer, que é essa pauta de discussão que a gente tem, é algo que a gente deveria ter a vida inteira. O hábito do lazer, né, deveria iniciar lá da infância e não cortar, porque na infância a gente diz assim, as crianças é o que tem mais lazer. Mas hoje em dia a gente é tão focado no trabalho e sufoca tanto as crianças que nem elas têm. Aí chega na adolescência, daqui a pouco vem, né, vamos estudar aí para a faculdade, para entrar numa universidade e tudo mais. Aí é mais estudo, estudo, estudo e tarefa, 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 e cadê o tempinho do lazer, né? Então, como é importante a gente educar para no lazer lá na escola, como é importante a gente educar os nossos filhos para que eles não só trabalhem, mas que eles curtam a vida também. E que a gente precisa desse curtir a vida para ter qualidade de vida, né? Não é por nada que o lazer está lá entre os índices de qualidade de vida como um dos, né? Um dos itens, né, que são fundamentais para que a pessoa tenha qualidade de vida. Mas é exatamente como vocês comentaram, né, que muitas vezes a gente espera lá nos 60 anos, ou quando começa, a CUT colocou bem ali, quando a gente começa a sentir dor, que a gente começa a pensar que deveria ter mudado os hábitos. Embora, né, a gente talvez não chegue lá aos 100, 200 anos como a gente gostaria, mas é importante que a gente melhore o dia que a gente tem agora, né? Que com certeza, cada dia que a gente melhorar, né, procurando esse tempo para a gente, procurando esse tempo para estarmos com a família e fazermos atividades saudáveis em vários conteúdos do lazer, não só atividade física, mas também atividade física, né? Então, nós temos os conteúdos do lazer, atividade física, as atividades artísticas, as atividades manuais, o turismo, né, de podermos viajar, e de fazermos o turismo aqui mesmo, na nossa região, que muitas vezes a gente nem se dá conta das belezas que a gente tem aqui, né, desse lazer social que é tão importante, né, de a gente se reunir com um amigo para tomar um chimarrão, de não deixar de lado isso, né, de continuar, de preservar essa cultura, né, de conviver. E, de uma certa forma, é isso que a gente sempre veio trazendo nas ruas de lazer, né? Quando a gente tenta reunir as famílias ali em torno das crianças, a gente traz o avô, a avó, o pai, a mãe, o maninho, os amigos, todos ali reunidos. Que antigamente nós íamos para as calçadas das nossas casas, e a gente ia lá para a rua, né? Colocávamos as crianças brincando até tarde da noite, e nós e os pais ficavam tomando chimarrão, né, à tarde da noite na rua. E não tínhamos o problema da violência, não tínhamos nenhum tipo de problema como esse. Hoje a gente já está limitado a essas questões. Então, por isso, a gente precisa ter essa consciência dessa educação, não só com os outros, mas também conosco, né? De nos reeducarmos para a gente ter sempre esse tempinho para nós. Então, fica aí também a minha explicação. Ok. Sim. Sandra, muito bom, muito bom. Eu só quero responder a Flávia. Flavinha, claro, você vai chegar à minha idade também, você vai perguntar. Mas você vai chegar com muita sabedoria, mas não tá fui bom? eu que falei, quem falou foi ela. Ô Ciro, mas ainda há tempo, Oi. Ciro. Não, mas eu vou até os 110, eu sempre digo, todo mundo ri de mim. Eu sou um cara que tem muita fé, tá? Então, eu estou pensando como idoso. Tá? Agora, eu não quero me aposentar nunca, entende? Hoje, por exemplo, eu saio do meu trabalho, entendeu? Assim que eu me aposentar onde eu estou trabalhando, eu vou inventar outro serviço, entende?
eu vou trabalhar em outra coisa. Porque a gente não pode parar. Faça Então, que nem eu, né? assim, ó, eu tenho... É importante curtir também, não só assim, trabalhar. Ó, deixa eu só te dar uma... Tá. Hoje, essa live aqui ficou muito rica de ideias, muitas informações, assim, beleza. Eu acho que ficariam aqui 10 horas conversando sobre isso. É tão gostoso a gente trocar essas ideias e seria mais interessante se tivesse mais pessoas assistindo, porque tem um valor, assim, imenso que foi conversado hoje, tá? Então, eu penso assim que a pessoa tem que ter fé, acreditar, porque eu tinha um amigo meu, que quando ele estudava numa escola marista, ele sempre trabalhava limpando o ginásio. Mas ele tinha uma enorme mansão atrás do ginásio, né? Eu falei, mas o senhor é dono daquela mansão e o senhor trabalha aqui? Sim, porque o que me mantém vivo é a vassoura, o balde, o passar pano nas arquibancadas. E eu tô... Agora, os meus amigos que foram se aposentaram e foram na praça jogar pontinho, canastrinha, etc., morreram, entende? Porque eles só faziam isso. Eu não, a atividade física, juntamente com todo o lazer que eu passo com minha família, me divirto brincando com as crianças, elas mexem comigo, eu corro atrás delas. Então, tudo isso eu me manteve vivo, né? E esse rapaz, esse senhor é até pai de um amigo do Felipe, lá em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, que é músico também, e então ele sempre falava para mim isso aí. Tá? Então, fico muito feliz com o que vocês passaram, tá? E vamos à frente, né? Acreditando que a idade não termina aos 60 anos, assim que se aposenta. A gente tem que partir para outra coisa, fazer outra atividade, entendeu? Eu sei que o Felipe vai viver até os 120 anos, porque ele é mecânico, ele trabalha com informática, trabalha com som, e faz um monte de coisa. Até marceneiro ele é. Esse não vai ficar sem atividade, não. Vai ter, né? Vai criar. É o nosso professor Pardal. Tá ok? Eu quis perguntar para vocês, tá? E já fui. Nem vou fazer outra pergunta, porque já foram respondidas antes, através da Sandra Toffolo, da Ruth e da Flavinha. Flavinha, sempre admirei você, viu? Tá? Não é à toa que na época, até te indiquei lá para a FASC, para que você trabalhasse na cidade do idoso, lá que realmente levantou esse lado dos idosos, né? Deu essa oportunidade para eles trabalharem, e todas as ideias colocadas ali da piscina, né, e outras ações, outras atividades da bocha, tudo, foi muito bom. Tá? Então, por isso que admiro muito você, tá? Hã? Eu também I love you. Os nossos participantes, eu acho que seria interessante se alguém quisesse fazer algum questionamento, né? A gente deixar aberto pelo menos para uma ou duas perguntas, e aí depois a gente... e aí antes de a gente encerrar, eu só quero falar e de passar por esse processo de que a gente acabou até esquecendo, né, por conta dos probleminhas técnicos que tivemos inicialmente, mas era para estar nessa live hoje o doutor Alessandro junto conosco, mas ele ele esteve que atender, fazer um atendimento de emergência, né, e ele não conseguiu chegar para a nossa live, tá, então ele até pede desculpa a todos, né, e ficou bem sentido, e ele é sempre uma pessoa, assim, muito solícita, sempre esteve participando junto conosco, é importante estar colocando aqui, né, e aí a gente abre, né, para os nossos colegas aqui, que está iluminando aqui essa nossa tela, né, para os nossos idosos da UMIC, que estão participando aqui também. Então, é bem importante, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu acho que fica aberto nesse momento. Eu quero falar posso? Pode, fala, enquanto ele se prepara para as perguntas. Posso? O que a Ruth falou, eu vou complementar, não tem muito a ver com o lazer do idoso, mas tem a ver com o que foi falado, que é importante, que é a lacuna entre sair da adolescência até entrar a ser idoso, até 60 anos. Por quê? É garantido, né? Como a Ruth falou, as crianças, adolescentes, até você sair da faculdade, tu até tem uma atividade física, até um tipo de lazer que é oferecido pelas universidades, que é oferecido pelo próprio colégio que estuda, né? Aí fica uma lacuna entre os 20 anos e os 60,
Hoje, superidade tem atividade física a partir dos 45. Mas então, eu vou botar assim, mas isso é Chapecó, tá? São pouquíssimos lugares que oferecem uma atividade. E fica uma lacuna entre os 20, 25 anos até os 60 e que ninguém atende e que ninguém pensa neles. Pensa assim, mas tem academia, quem quiser que vá na academia. Quem quiser para naquele parque. Mas assim, nós temos uma população de 200 e poucas mil pessoas. Como que a gente tem que oferecer atividades, entendeu? Mas aí se torna uma briga assim. Quem é o responsável para oferecer isso? Quem é o responsável? São as universidades? Em parceria com a prefeitura? Pode ser. Qual a secretaria? A Assistência Social diz que não é delas porque elas trabalham com família e com criança, adolescente e idosos. Aí o esporte. No esporte diz, não, mas nós trabalhamos com rendimento e trabalhamos com a criança e adolescente com escolinhas, entendeu? Então, assim, de quem é esse trabalho? E existe essa lacuna. E o pior não é ter esse espaço. O pior é que isso vai degradando fisiologicamente as pessoas, a cabeça, né, mentalmente, tudo. Então, assim, se você for ver, são 30 anos aí que a pessoa fica, bem dizendo, ócio. No ócio na questão de lazer e esporte, né? Porque ela vai fazer o quê? Ela não tem nada específico para ela. E ninguém pensa, mas deveria sim, eu acho que deveria sim ter pensado em questões de lazer, não só esporte, mas uma questão, é um direito. As pessoas são cidadãs como qualquer uma outra, por que elas não têm esse direito? E você observe quando as pessoas começam com a obesidade, ou elas são crianças, ou a partir dos 20 anos casa, daí não tem atividade, daí o lazer se torna somente um churrasquinho e uma bebida, não sei mais o que. Mas e onde que estamos nós nesse momento? Né? São 20, 30 anos aí que as pessoas acabam sendo fantasmas. E ninguém olha para elas com um olhar gerador de saúde. Né? Perfeito, também concordo, né? E para saber desenvolver todas as habilidades na terceira idade, não pode haver essa lacuna. Então, eu vou te contar uma coisa. Não pode haver. Eu vou te interromper, vou te contar uma coisa. Quando nós começamos, que eu acho bem interessante, até porque a história do idoso em Chapecó, eu não sou tão velha assim, mas eu vim para cá faz 22 anos, então, quando eu vim, não se tinha atividade nenhuma deles, nenhuma, tá? O Ciro tá aí, pode dizer se sim ou se não. Quando nós começamos a atividade física com eles, olha culturalmente como que era a mentalidade. A atividade física é coisa de vagabundo. Era isso. Vocês têm noção do que foi incutir no dia a dia, incutir atividade física em pessoas com mais de 60, 70 anos? Só a gente que viveu no dia a dia, eu era coordenadora do projeto, e eu me deparei o dia que eu falei assim, eu fui num grupo e eu falei bem assim, gente, num grupo de superidade, que só faziam ginástica. E eu vi que só a ginástica não ia segurar eles por muito mais tempo. E eu pensei, a gente quando coordena trabalhos, a gente tem que pensar estrategicamente em como tu vai manter aquele projeto, e você não você tem que qualificar, quantificar e manter. Porque você chegar na quantidade é uma coisa, agora você manter aquela quantidade é outra. E naquela época já tinha estourado, nós tínhamos aí 1.000 e poucas pessoas no projeto, que foi no início, e eu pensei assim, vamos trazer o esporte adaptado para ele. Basquetinho, vôlei adaptado, câmbio, alguma coisa assim. Quando eu cheguei no primeiro grupo, no meu primeiro dia, que eu não era professora, eu era coordenadora, e eu cheguei lá no grupo, uma senhora hoje que tem quase 90 anos, a dona Lira Goulart, vocês devem conhecer bem ela. Quando eu falei assim, gente, a gente vai trabalhar agora com o esporte adaptado, não só com o basquetinho. Ela, assim, todo mundo ali, ela disse, Flávia, posso falar uma coisa? Pode. Isso aí não é coisa para idoso. E isso aí não é para nós. E aí eu entendi que a abordagem para começar o projeto teria que ser de uma outra forma.
não dava para ser, vamos trabalhar o esporte. Vai ter que ter, vamos. Aí a gente começou com bola, sabe do quê? Bola de plástico, com prédios esportivos que eles nem sabiam que estavam fazendo prédio esportivo. Eles nem sabiam, na verdade, o que estavam fazendo. Mas foi uma das fórmulas que eu e o. Não é só eu, né? Porque nós pensávamos junto o projeto. O projeto não era meu, o projeto era nosso, nós pensávamos junto. Então, vocês imaginem você conseguir introduzir isso para os idosos. Foi uma luta, gente. Mas assim, ó, uma luta de verdade, até chegar nos jogos e até tudo mais. Então, o quanto seria benéfico, quanto seria mais fácil para essas pessoas entre 20 e 60 anos ter, sim, atividade para elas. Agora pode falar, Cuti, agora eu deixo. Tá bom. Mas eu imagino, porque não é fácil. Não é fácil passar para eles. E a aceitação, né? Então, Mas vai lá, Sandra. Então, aqui eu acho que nós estamos erguendo os dedinhos para ver quem fala primeiro, né? O que vai falar, porque está todo mundo aí empolgado, né? Mas isso é bom, né? Então, só para complementar ali, só de uma pequena coisa que a Flávia falou, que ela disse que teve dificuldade porque achava que lazer era coisa de vagabundo. Como eu sou da disciplina de recreação e lazer também a gente estuda, eu acho que é bem importante compreender isso. Isso é culturalmente, né? Nós temos uma cultura do trabalho. Por isso que lazer é considerado coisa de vagabundo. Então, por isso é importante a gente estar sempre conversando sobre o lazer e falando sobre ele, né? E sobre a importância dele nas nossas vidas. Porque nós, do trabalho, essa cultura a gente já tem bem impregnada. Né? A gente já tem essa organização de nos organizarmos e crescermos para o trabalho. Mas a gente acaba esquecendo do lazer e acaba colocando o lazer sempre como algo que não é para uma pessoa digna, né? Então, é importante a gente estar trabalhando isso desde cedo. Mas, tu vê, são várias questões aí, né, que vão sendo pautadas, que daria para ficarmos aqui a tarde inteira conversando, mas eu acho que é importante agora a gente deixar os nossos convidados, se tem algum que queira participar, senão a gente nós vamos Sandra. Realmente, eu ia fazer a mesma pergunta da nossa que a Flávia live. falou. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos. Eu ia fazer a mesma pergunta que a Flávia falou sobre aquela idade, né? Até chegar aos 60 anos. Porque, assim, eu estou com 68, então, assim, claro, agora eu faço de tudo. Fazia ido lá na cidade do idoso, faço um MIC, faço um monte de coisa. Moro sozinha e tal. Então, é bem assim, por que naquela idade não se pensa em alguma coisa para fazer para essas pessoas, né? É isso que foi o que você explicou. Muito obrigada, dona Nelly. Obrigada pela sua contribuição. Mais alguém? Sim? Sandra? Sandra, eu gostaria muito de fazer uma colocação. Sim. Estão me ouvindo? Assim, nós estávamos falando dessa questão de responsabilidade de quem seria, né? O projeto da UNIC é um projeto vinculado à Secretaria de Assistência Social, tá? Porém, nós, enquanto universidade, nós desenvolvemos muitas atividades que seriam vinculadas também a outras secretarias. Então, acredito mais que sejam ações integrativas, intersetoriais, né? A gente desenvolvendo algo relacionado à educação, nós percebemos que se reflete muito na questão da saúde, né? Então, são menos pessoas nas filas dos hospitais, do SUS, enfim, buscando essa questão relacionada à saúde. Então, eu acredito que é necessário
perceber essa intersetorialidade, né? Essa ligação, interdisciplinaridade entre as secretarias. E tendo como parceiros, de fato, as universidades, que têm muito a contribuir, não só nessas ações práticas, né, educativas, mas também relacionadas à pesquisa, laboratórios, né? Então, eu acho que é preciso ser trabalhado muito em conjunto, né, sem passar essa responsabilidade, porque isso se reflete em todas. Ok, Sandra, obrigada, então, aí pela sua contribuição. Eu acho que eu vou passar, então, para o Felipe, que geralmente é ele que faz os encerramentos, ver se tem mais alguns questionamentos, e depois o Ciro faz, então, o nosso protocolo. E antes disso, eu já queria agradecer a todas, né, a Sandra, a Flavinha, né, a CUT, aos nossos colegas também, que sempre estivemos juntos aí numa parceria grande, né, para fazer essa atividade, Felipe, Ciro, Emily, Walter, né, e a todas as pessoas aqui, né, essas participantes dessa live, que contribuíram, né, que estão aqui atentamente nos ouvindo, né, que abrilhantaram e ilustraram aí essa nossa tela, tá? Obrigada a todas por essa participação, por esse momento que é ímpar, né, e que vai ficar registrado na minha história. Obrigada. Muito bem, então, Sandra. Eu acho que, como todo bom vinho, né, devemos aprender a envelhecer com saúde, né, com qualidade. Então, eu acho que esses momentos são enriquecedores, conversas geralmente nos levam a grandes inspirações, né, termos grandes inspirações na vida, grandes objetivos ainda, né, por mais que a gente chegue a um momento mais tardar da vida, mas nós somos sempre úteis. A gente, às vezes, acaba desacreditando da nossa capacidade. Então, acho que é importante a gente reavaliar nossos valores, né? E não desanimar. Eu acho que é por aí o caminho. Vou passar, então, para o Ciro, fazer o nosso encerramento, para a gente não alongar tanto. Então, deixo o meu abraço a todo mundo e agradeço também a participação de todos. Um abraço. Ok, pessoal. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, através do nosso diretor Amarildo de Bairros e do nosso secretário Rafael Fopa, agradece a presença de todos que assistiram à live. A equipe da CEJAL também agradecemos. Agradecemos os convidados que nos... Deu uma caída aqui, desculpa aqui, o meu celular está uma lástima. Mas assim, agradecemos os convidados que nos colocaram as suas opiniões e experiências vividas através dos idosos em suas instituições. E um grande abraço a todos. E até a próxima live. Lazer e Saúde, que vai ser agora dia 5 de agosto. Um abraço a todos. Até mais. Bye.